Evangelho de Maria, 3 palavras que carregam mistério, segredos antigos e uma verdade que ficou oculta por séculos. Hoje, você vai conhecer uma história que desafia o tempo, a tradição e até mesmo o silêncio imposto por aqueles que queriam que esse manuscrito desaparecesse para sempre. Mas, como um tesouro enterrado que o vento do deserto insiste em desenterrar, o Evangelho de Maria veio à tona, e suas palavras ainda ecoam, desafiando tudo o que sabemos. Imagine um deserto imenso, onde o sol queima a pele durante o dia e o frio corta os ossos durante a noite. Agora, visualize um grupo de arqueólogos caminhando com cuidado entre as ruínas de uma antiga construção. Pedaços de cerâmica, fragmentos de papiros queimados pelo tempo, tudo espalhado pelo chão arenoso. Eles estão ali em busca de algo, talvez uma peça de cerâmica rara, uma inscrição antiga. Mas o que eles encontram vai muito além do que poderiam imaginar. Era o ano de 1896, no deserto do Egito, quando um grupo de estudiosos descobriu algo extraordinário. Fragmentos de um texto antigo, escritos em grego e copta. Esses papiros, frágeis e amarelados pelo tempo, traziam algo que parecia impossível, um evangelho perdido. Não era um evangelho qualquer. Era o Evangelho de Maria. Você consegue sentir a poeira daquele lugar? O cheiro seco do deserto misturado com o peso do silêncio enquanto aquelas mãos trêmulas desenrolavam, centímetro por centímetro, aquele manuscrito antigo? O sol começava a se pôr no horizonte e, à luz das lanternas, eles puderam ver as primeiras palavras. Palavras que haviam sido enterradas pela história. Estas são as palavras secretas reveladas a Maria Madalena. Sim, era Maria Madalena. Uma figura que você provavelmente conhece das histórias bíblicas. Ela é muitas vezes retratada como uma seguidora fiel de Jesus, aquela que esteve com ele até o fim, aos pés da cruz, enquanto muitos outros haviam fugido. Mas esse evangelho revelava algo mais profundo, algo que ninguém esperava. Agora pare e pense, por que esse manuscrito ficou escondido por tanto tempo? Quem decidiu que essas palavras não deveriam ser lidas por mais ninguém? E, acima de tudo, o que há de tão perigoso nas palavras do Evangelho de Maria que fez com que ele fosse banido? À medida que os estudiosos traduziam aqueles fragmentos frágeis, perceberam que não estavam diante de uma simples história sobre fé. Não. Aquelas páginas revelavam ensinamentos que poderiam abalar os alicerces de toda uma estrutura religiosa. O texto trazia palavras de amor, igualdade e, talvez o mais ousado de tudo, uma mensagem direta sobre a conexão entre o ser humano e o divino, sem intermediários. O reino de Deus está dentro de vocês e ao seu redor, não em templos feitos de pedra. Essas palavras não eram fáceis de aceitar para aqueles que detinham o poder religioso na antiguidade. Elas sugeriam algo que poderia tirar o controle das mãos dos líderes religiosos e colocá-lo nas mãos de cada pessoa, individualmente. Por isso, o Evangelho de Maria foi considerado perigoso, herético e, consequentemente, silenciado. Agora imagine o impacto dessa descoberta no final do século XIX. Aquele pedaço de papiro estava diante de olhos modernos, mas carregava ecos de um passado distante, cheio de vozes que foram caladas. Era como se Maria Madalena, através das areias do tempo, estivesse falando novamente, contando o que viu, o que ouviu e o que aprendeu diretamente com Jesus. Os arqueólogos e estudiosos sabiam que tinham em mãos algo extremamente valioso. Mas também sabiam que aquele manuscrito não seria aceito com facilidade. Muitos tentariam desacreditá-lo, escondê-lo novamente ou, simplesmente, ignorá-lo. Mas o Evangelho de Maria já havia ressurgido e não poderia mais ser silenciado. Ao longo dos anos seguintes, fragmentos adicionais começaram a aparecer, como peças de um quebra-cabeça antigo sendo lentamente remontado. Porém, o manuscrito ainda estava incompleto. Partes dele haviam sido perdidas para sempre, talvez devoradas pelo tempo ou destruídas por aqueles que queriam que sua mensagem nunca mais fosse ouvida. Mas mesmo com suas lacunas, o que restava era poderoso o suficiente para fazer perguntas ecoarem até hoje. Por que Jesus escolheu Maria Madalena para transmitir essas palavras? Por que ela foi silenciada pelos outros discípulos? E, principalmente, o que esse evangelho pode nos ensinar nos dias de hoje?
Agora, você deve estar se perguntando: o que exatamente Maria ouviu de Jesus? Quais foram essas palavras que mudaram tudo? Evangelho de Maria. Essas palavras nos levam diretamente a uma figura que sempre esteve envolta em mistério, muitas vezes em controvérsias. Quando falamos de Maria Madalena, é impossível não imaginar aquela mulher que permaneceu firme aos pés da cruz enquanto outros fugiam. Mas o Evangelho de Maria revela algo muito mais profundo. Maria não era apenas uma seguidora de Jesus, ela era alguém especial, escolhida para ouvir palavras que nem mesmo os discípulos mais próximos ouviram. Agora, imagine a cena: um grupo de discípulos reunidos ao redor de Jesus em um ambiente simples, talvez uma sala iluminada apenas por tochas e com cheiro de pão recém-assado. Entre eles, está Maria Madalena. Ela não está à margem do grupo, não está distante. Pelo contrário, ela está perto, prestando atenção em cada palavra, em cada gesto do Mestre. Jesus olha para ela de forma diferente, não com favoritismo, mas com confiança. Ele vê nela uma capacidade de compreensão que poucos ali possuíam. O Evangelho de Maria sugere que Maria Madalena era mais do que uma discípula. Ela era uma confidente. Uma mulher que recebeu ensinamentos espirituais profundos, talvez porque seu coração estava verdadeiramente aberto para compreender o que muitos não conseguiam. Agora, pense: por que Jesus escolheu justamente Maria para essas revelações? O que ele viu nela que os outros não tinham? Esse detalhe não passou despercebido pelos outros discípulos. Segundo o Evangelho de Maria, houve momentos de tensão entre Maria e alguns dos apóstolos. Especialmente Pedro, que questionava por que Jesus havia compartilhado ensinamentos tão importantes com ela e não com eles. Imagine o desconforto naquele grupo. Homens acostumados a uma cultura patriarcal tendo que aceitar que uma mulher tinha recebido algo tão valioso diretamente das palavras de Cristo. E aqui entra um ponto importante: Maria Madalena não era apenas uma mulher comum. Segundo alguns estudiosos, ela poderia ser uma das seguidoras mais preparadas espiritualmente. Enquanto muitos viam apenas milagres e ensinamentos exteriores, Maria parecia enxergar além. Ela compreendia as mensagens mais sutis, os significados mais profundos. Mestre, nós sabemos que tu nos amas, mas por que escolheste Maria acima de todos nós? Essa frase, encontrada no Evangelho de Maria, revela o conflito interno entre os discípulos. Eles não entendiam, ou talvez não aceitavam, porque uma mulher havia sido escolhida para algo tão importante. Mas Jesus respondeu com firmeza, explicando que Maria havia recebido ensinamentos porque ela estava pronta para recebê-los. E aqui surge uma pergunta que pode estar passando pela sua mente agora. O que exatamente Jesus ensinou a Maria Madalena que era tão diferente dos outros ensinamentos? Os fragmentos preservados do Evangelho de Maria mostram algo extraordinário. Jesus não apenas ensinou doutrinas comuns a ela. Ele revelou segredos sobre o espírito humano, sobre a vida após a morte, e sobre como cada pessoa pode se conectar diretamente com Deus. Era como se ele estivesse entregando a ela uma chave espiritual, uma ponte para algo que os outros ainda não estavam preparados para ouvir. Agora, pare por um momento e pense no impacto disso. Uma mulher, em um mundo dominado por homens, recebendo uma mensagem que poderia transformar tudo. Isso era, e ainda é, algo revolucionário. Talvez por isso, muitos sentiram medo. Medo do que aconteceria se essas palavras fossem conhecidas por todos. Medo do impacto que essa mensagem poderia ter nas estruturas religiosas e sociais da época. O mais interessante é que Maria Madalena não guardou esse conhecimento para si. Segundo o Evangelho de Maria, ela tentou compartilhar essas palavras com os outros discípulos após a morte de Jesus. Ela contou o que viu, o que ouviu, e como Jesus havia aparecido a ela após a ressurreição. Mas, novamente, muitos não acreditaram. Alguns estudiosos sugerem que Maria Madalena foi, na verdade, a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, um papel incrivelmente importante dentro do cristianismo. Ela não apenas viu Jesus ressuscitado, mas também recebeu instruções para contar aos outros. E aqui está o ponto-chave. Se Maria foi escolhida para ser a primeira mensageira da ressurreição, por que sua voz foi silenciada ao longo dos séculos? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada na natureza humana.
medo, inveja e a necessidade de controle. A figura de Maria Madalena representava algo poderoso demais para ser aceito em uma sociedade que não estava preparada para ouvir a mensagem de igualdade e conexão direta com Deus. E você, consegue imaginar o peso que Maria carregou? Uma mulher, com uma mensagem divina, enfrentando dúvidas, desconfiança e até mesmo rejeição por parte daqueles que deveriam ser seus irmãos na fé. Evangelho de Maria. Essas palavras guardam segredos profundos, mensagens que, por séculos, ficaram enterradas nas areias do tempo. Entre os fragmentos descobertos desse manuscrito, há algo que ecoa como um sussurro vindo do passado. Jesus confiou a Maria Madalena palavras que não revelou a mais ninguém. E agora, você vai conhecer um pouco dessas palavras e entender por que elas foram tão cuidadosamente escondidas. Imagine a cena: um lugar tranquilo, talvez uma colina banhada pelo pôr do sol ou uma sala silenciosa iluminada por tochas tremeluzentes. Jesus está ali, com um olhar sereno e uma presença que traz paz. À sua frente, Maria Madalena escuta cada palavra com atenção. Não é uma conversa comum. Não são apenas conselhos ou histórias. São segredos espirituais, ensinamentos que tocam o mais profundo do coração humano. Não busquem o reino de Deus em lugares distantes ou em templos feitos por mãos humanas. O reino está dentro de vocês e ao seu redor. Quando vocês se conhecerem verdadeiramente, serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Essas palavras, encontradas no Evangelho de Maria, carregam um poder extraordinário. Elas não falam sobre estruturas físicas, sobre templos ou sobre regras rígidas. Elas falam sobre algo muito mais íntimo: a conexão direta entre o ser humano e Deus. Jesus estava dizendo que o reino de Deus não é algo externo, mas algo interno. Algo que cada pessoa pode encontrar dentro de si mesma. Agora, pense por um instante: isso significa que não precisamos de intermediários para nos conectar com o divino? Isso significa que cada um de nós carrega uma centelha sagrada, um pedaço do Criador, dentro do coração? Essas ideias eram, e ainda são, revolucionárias. Elas ameaçam qualquer sistema que queira controlar a espiritualidade das pessoas. Porque, se cada pessoa pode encontrar Deus dentro de si mesma, então o poder religioso perde força. No Evangelho de Maria, há também uma conversa intrigante sobre a alma. Segundo o manuscrito, Jesus explicou a Maria que, após a morte, a alma passa por vários estágios, enfrentando obstáculos e desafios antes de retornar à presença divina. Cada um desses estágios representa algo que devemos superar em vida: medos, apegos, orgulho. A alma deve se libertar das correntes do medo e do desejo para alcançar a verdadeira paz. Esse ensinamento vai muito além de dogmas ou rituais. Ele fala sobre uma jornada espiritual, um caminho que cada um de nós deve percorrer para se libertar verdadeiramente. E Maria entendeu isso. Ela compreendeu o que Jesus estava tentando ensinar. Agora, imagine Maria voltando para junto dos discípulos após receber essas palavras. Seu coração ardendo com a verdade que havia acabado de ouvir. Seus olhos brilhando com a sabedoria que havia recebido. Ela tenta explicar a eles, tenta compartilhar o que aprendeu. Mas, eles não estão prontos para ouvir. No Evangelho de Maria, há um momento que revela essa rejeição. Alguns discípulos duvidam dela. Pedro, mais uma vez, questiona: será que o Mestre realmente confiou essas palavras a uma mulher? Será que ele falou com ela em segredo e não conosco? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? A dúvida, o orgulho ferido, talvez até o medo de que Maria soubesse algo que eles não sabiam. Mas Maria, com calma e confiança, responde que sim, ela ouviu essas palavras diretamente de Jesus. E que ela estava ali para compartilhar, não para competir. Mas nem todos ouviram. Nem todos aceitaram. E talvez seja por isso que o Evangelho de Maria acabou esquecido, escondido e, eventualmente, banido. Outro ponto fascinante encontrado nesse Evangelho é a ideia de que o pecado não é algo imposto externamente, mas algo que nasce dentro de nós, fruto das nossas próprias escolhas e ações. Jesus explica a Maria que o verdadeiro pecado é quando nos afastamos de quem realmente somos, quando ignoramos a centelha divina que habita dentro de nós. Não há pecado,
apenas escolhas que afastam ou aproximam a alma de Deus. Essas palavras são profundamente libertadoras. Elas tiram o peso do julgamento externo e colocam a responsabilidade dentro de cada um de nós. Isso significa que não precisamos de alguém para nos punir ou nos absolver, precisamos apenas olhar para dentro, reconhecer nossos erros e nos reconectar com o amor divino. Agora, você entende por que essas palavras eram tão perigosas? Elas não apenas desafiavam os sistemas religiosos, mas também empoderavam cada pessoa. Elas colocavam nas mãos de cada ser humano o poder de se conectar diretamente com Deus, sem intermediários, sem templos grandiosos, sem rituais complicados. E Maria Madalena carregava essas palavras com ela. Ela sabia o peso dessa mensagem. Ela sabia que, se pudesse compartilhar isso com o mundo, muitas vidas seriam transformadas. Mas também sabia que nem todos estavam prontos para ouvir. O que aconteceu a seguir foi inevitável. O Evangelho de Maria foi silenciado. Suas palavras foram enterradas, seus fragmentos espalhados, e sua voz foi abafada por séculos. Mas, mesmo assim, a verdade tem uma forma curiosa de sempre encontrar um caminho para vir à tona. Hoje, você está ouvindo essas palavras. Hoje, você está diante dessa mensagem, e a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Como essas palavras podem transformar a sua vida? Evangelho de Maria. Essas palavras, mais uma vez, nos transportam para um cenário tenso, quase palpável. Imagine uma sala escura, iluminada por algumas lamparinas de óleo. O silêncio é quebrado apenas pelo som distante do vento soprando lá fora. Os discípulos estão reunidos após a crucificação de Jesus. Eles estão com medo, confusos e inseguros. O homem a quem chamavam de mestre não está mais ali fisicamente, e tudo parece ter perdido o sentido. Entre eles, está Maria Madalena. Ela não está apenas triste pela perda, ela também carrega consigo algo que os outros não têm: a certeza de que Jesus vive, de que ele ressuscitou e de que confiou a ela palavras que poderiam mudar tudo. No Evangelho de Maria, encontramos esse momento de confronto registrado de forma clara. Maria se levanta e começa a falar. Sua voz, firme e serena, quebra o silêncio da sala. Ela conta aos discípulos que teve uma visão do Mestre. Ela diz que Jesus apareceu para ela após a ressurreição e revelou segredos espirituais profundos. Vi o Senhor. Ele falou comigo e me disse coisas que preciso compartilhar com vocês. Agora, tente imaginar os rostos dos discípulos naquele momento. Alguns olham para ela com respeito, outros com dúvida e alguns com inveja. O silêncio na sala se torna pesado. A respiração de todos fica suspensa no ar. Pedro se levanta, seu rosto está marcado pela tensão. Ele encara Maria com um olhar penetrante e pergunta: Irmã, será possível que o Mestre tenha falado contigo em segredo e não conosco? Será que ele preferiu a ti, uma mulher, ao invés de nós? Essa pergunta ecoa pela sala como um trovão. Pedro, um líder entre os discípulos, está questionando não apenas Maria, mas a própria decisão de Jesus. Ele não consegue aceitar que uma mulher tenha sido escolhida para receber palavras tão importantes. Aqui, vemos algo que é difícil de ignorar: a resistência à liderança de Maria Madalena. A cultura da época era patriarcal, dominada por homens. O fato de Jesus ter confiado revelações tão profundas a uma mulher era algo que desafiava todas as estruturas sociais e religiosas existentes. No entanto, Maria Madalena não se deixa intimidar. Ela se mantém firme e responde com calma: Pedro, por que achas que eu inventaria algo assim? Não foi em um sonho, nem em uma visão confusa. Eu vi o Senhor, e ele falou comigo. Se dúvidas de mim, estás duvidando também dele. Essa resposta é poderosa. Maria não está defendendo apenas sua palavra. Ela está defendendo a mensagem de Jesus. Ela está tentando transmitir algo que recebeu diretamente do Mestre. Mas a dúvida persiste entre os discípulos. Outros começam a murmurar. Alguns acreditam nela, outros não. A divisão começa a se formar ali, naquele momento, naquela sala. E esse racha seria sentido por séculos dentro do cristianismo. Agora, pense no peso que Maria Madalena carregou.
Ela tinha em suas mãos uma mensagem divina, uma verdade espiritual profunda. Mas, ao invés de ser recebida com gratidão, ela foi recebida com dúvida e desconfiança. No Evangelho de Maria, há um momento tocante onde um dos discípulos, chamado Levi, se levanta para defender Maria. Ele diz: Pedro, sempre foste impulsivo. Se o Mestre a escolheu, quem somos nós para questionar isso? Devemos ouvir Maria, porque ela foi amada pelo Senhor de forma especial. Esse momento traz um pouco de esperança. Alguém finalmente se levanta para defender Maria e reconhecer que sua palavra tem valor. Mas a divisão já estava instalada. E, com o passar do tempo, a voz de Maria seria silenciada, suas palavras esquecidas e seu evangelho ocultado. Agora, reflita por um instante. Por que tantos discípulos, que caminharam ao lado de Jesus, tiveram tanta dificuldade em aceitar Maria Madalena como portadora de uma mensagem divina? Talvez a resposta esteja no coração humano. O orgulho, a inveja e o medo do desconhecido muitas vezes falam mais alto do que a fé. Era mais fácil para alguns discípulos desacreditar Maria do que aceitar que Jesus poderia ter escolhido uma mulher para carregar sua mensagem mais íntima. No entanto, a verdade tem um jeito peculiar de sobreviver ao tempo. Fragmentos do Evangelho de Maria vieram à tona séculos depois, revelando não apenas a mensagem que ela tentou compartilhar, mas também a resistência que enfrentou. Esse conflito não é apenas uma história do passado. Ele ecoa até os dias de hoje. Quantas vozes foram silenciadas porque desafiavam estruturas de poder? Quantas mensagens importantes foram perdidas porque aqueles que as carregavam não foram ouvidos? Mas Maria Madalena não desistiu. Segundo alguns relatos, ela continuou compartilhando as palavras de Jesus onde pôde, mesmo enfrentando rejeição e descrença. Sua missão não era convencer a todos, era plantar sementes. E essas sementes, mesmo que demoraram séculos, começaram a germinar. Agora, chegamos a uma pergunta crucial. O que havia na mensagem de Jesus, entregue a Maria, que tanto assustava os líderes religiosos da época? Evangelho de Maria. Essa não é apenas uma coleção de palavras antigas escritas em papiro. É um mapa espiritual, um tesouro de ensinamentos ocultos que, por séculos, ficaram escondidos das pessoas. Neste ponto, você já percebeu que Maria Madalena não era apenas uma seguidora de Jesus. Ela era uma confidente, uma discípula íntima, alguém que recebeu revelações que nenhum outro discípulo ouviu. Agora, imagine comigo, Jesus, sentado sob a sombra de uma oliveira, com um olhar sereno e penetrante, falando com Maria. Ao redor, o vento sopra suavemente, carregando o perfume das flores do campo. Não há pressa, não há barulho. Apenas palavras sussurradas, palavras que contêm a essência mais pura do ensinamento de Cristo. No Evangelho de Maria, Jesus revela algo extraordinário. A verdadeira batalha não é contra inimigos externos. É dentro de cada um de vocês. É no coração humano que o bem e o mal travam suas maiores lutas. Pare por um instante e pense nessas palavras. Jesus não estava falando de guerras físicas, nem de batalhas contra pessoas ou governos. Ele estava falando de algo muito mais profundo, a batalha interna, aquela que travamos contra nossos próprios medos, desejos e inseguranças. Maria ouvia atentamente. Ela compreendia que o caminho espiritual não era algo externo, mas uma jornada para dentro de si mesma. E mais, ela entendeu que a maior prisão não era feita de paredes de pedra, mas das correntes invisíveis do medo, do ego e do orgulho. O caminho da alma, a jornada espiritual. Outro ponto fascinante do Evangelho de Maria é a descrição da jornada da alma após a morte. Segundo Jesus, quando a alma deixa o corpo físico, ela passa por estágios, ou melhor, por portais espirituais. Em cada portal, ela enfrenta algo que precisa superar. O medo. A alma deve vencer o medo que aprende ao mundo físico. O desejo. Ela deve se libertar dos desejos que a afastam do divino. O ego. Deve abandonar o orgulho e o apego ao poder. Cada estágio é como uma porta que se abre apenas quando a alma se desapega dessas amarras. E, somente ao final dessa jornada, a alma alcança a verdadeira paz e se reconecta com Deus. Agora, pense comigo,
Isso não é apenas uma mensagem sobre a vida após a morte, mas sobre a vida aqui e agora. Porque essas batalhas, contra o medo, o desejo e o ego, são travadas todos os dias dentro de cada um de nós. Jesus ensinava a Maria que a verdadeira liberdade espiritual só pode ser alcançada quando olhamos para dentro de nós mesmos, enfrentamos nossos medos e nos conectamos com o divino que habita dentro de cada ser humano. E aqui está um ponto que pode surpreender você. Esse ensinamento foi considerado perigoso. Por que essas palavras eram tão ameaçadoras? Você pode estar se perguntando, por que algo tão bonito e tão verdadeiro seria escondido? Por que o Evangelho de Maria foi banido? A resposta é mais simples do que parece, porque essas palavras empoderam as pessoas. Elas dizem que você não precisa de intermediários para se conectar com Deus. Elas afirmam que o reino de Deus não está em templos luxuosos, nem em rituais complexos. Está dentro de você. Isso, meu amigo, representava uma ameaça direta ao poder religioso da época. Imagine um sistema que controla pessoas por meio do medo e do sentimento de culpa. Agora, imagine o impacto dessas palavras. Deus está dentro de você. Você tem tudo o que precisa para se conectar com o divino. A salvação não está fora, mas dentro do seu coração. Essas ideias não apenas libertaram as pessoas espiritualmente, mas também as libertavam do controle externo. Por isso, o Evangelho de Maria foi banido, silenciado e, por pouco, não foi completamente destruído. Em outro trecho, Jesus fala sobre a importância do equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de cada pessoa. Ele explica que o ser humano carrega ambas as energias e que, quando elas estão em harmonia, surge uma paz interior que nada pode abalar. Isso é muito profundo, porque sugere que cada pessoa, independentemente de gênero, tem dentro de si tanto a força quanto a sensibilidade, tanto a lógica quanto a intuição. E quando essas forças se unem, surge algo poderoso, a verdadeira conexão com Deus. Maria entendeu isso. Ela viu além das palavras. Ela enxergou o que Jesus estava realmente ensinando, a transformação do ser humano de dentro para fora. Agora, imagine Maria Madalena carregando esse conhecimento, caminhando por vilas e cidades, contando às pessoas que elas não precisam buscar Deus fora, mas dentro de si mesmas. Que a chave para o reino de Deus não está nas mãos de sacerdotes ou líderes religiosos, mas no coração de cada pessoa. Isso era revolucionário. Isso era perigoso. E por isso, suas palavras foram silenciadas. Mas aqui estamos nós, séculos depois, com esses fragmentos nas mãos. O Evangelho de Maria voltou à superfície, como uma mensagem perdida que finalmente encontrou seu caminho de volta. Evangelho de Maria. Essas palavras ecoam como uma porta entreaberta para um mundo que poderia ter sido muito diferente. Um mundo onde a mensagem de Jesus teria sido compreendida em toda a sua profundidade, sem filtros, sem censuras e, acima de tudo, sem medo de que a verdade pudesse abalar estruturas de poder. Agora, feche os olhos por um momento e imagine o que teria acontecido se esse texto não tivesse sido banido. Imagine se, desde o início, a mensagem de Maria Madalena tivesse sido aceita pelos discípulos, pelas comunidades cristãs e pelos líderes religiosos que viriam mais tarde. Primeiro, precisamos entender algo muito importante. O Evangelho de Maria não é apenas um texto, é uma visão espiritual que poderia ter mudado completamente o curso da história cristã. No tempo de Jesus, as mulheres tinham um papel muito limitado na sociedade. Elas não podiam ensinar publicamente, não tinham voz ativa nas sinagogas, e suas opiniões raramente eram levadas a sério. Porém, Jesus rompeu com esse padrão. Ele conversava com mulheres abertamente, permitia que aprendessem com ele e, mais importante ainda, confiou a Maria Madalena revelações espirituais profundas. Se o Evangelho de Maria tivesse sido aceito, talvez as mulheres tivessem tido um papel central na igreja desde o início. Elas poderiam ter sido líderes espirituais, sacerdotisas, mestras e guardiãs dos ensinamentos de Cristo. Pense nisso. Quantas mulheres foram silenciadas ao longo da história? Quantas vozes poderosas nunca foram ouvidas porque o sistema dizia que apenas homens poderiam ocupar lugares de liderança? Maria Madalena representava não apenas a voz feminina, mas a voz daqueles que, muitas vezes, eram marginalizados.
Se sua mensagem tivesse sido aceita, talvez hoje teríamos uma igreja muito mais inclusiva, com homens e mulheres trabalhando lado a lado, sem distinção de valor ou importância. Outro ponto que poderia ter mudado tudo é o ensinamento central do Evangelho de Maria. A verdadeira batalha espiritual é interna. Muitos sistemas religiosos ao longo da história focaram na ideia de que o mal está fora, em inimigos, em governos, em outras culturas. Mas Maria Madalena trazia uma mensagem completamente diferente. A maior luta é dentro de você. É contra seu próprio medo, seu próprio ego e suas próprias sombras. Se essa mensagem tivesse sido adotada, talvez a história tivesse menos guerras religiosas, menos perseguições e menos divisão entre as pessoas. Porque, veja bem, quando você entende que o verdadeiro inimigo está dentro de você, você para de apontar o dedo para os outros. Você começa a trabalhar na sua própria transformação, na sua própria cura. Essa mensagem teria criado uma espiritualidade mais madura, mais responsável, mais voltada para o crescimento pessoal e menos preocupada com regras externas e rituais vazios. Outro ponto que teria causado uma revolução é o que Jesus ensinou a Maria e que está registrado no Evangelho de Maria. O reino de Deus está dentro de vocês. Esse ensinamento diz que você não precisa de templos luxuosos, nem de líderes religiosos para se conectar com Deus. Deus está dentro de você, e você pode acessá-lo diretamente, através do silêncio, da oração e da meditação. Agora, pense no impacto que isso teria tido. Muitos sistemas religiosos baseiam seu poder no controle. Eles criam regras, dogmas e rituais que fazem as pessoas acreditarem que precisam de intermediários para alcançar Deus. Se o Evangelho de Maria tivesse sido aceito, talvez tivéssemos uma espiritualidade mais simples, mais direta e mais autêntica. As pessoas saberiam que não precisam de permissão de ninguém para se conectar com o divino. O Evangelho de Maria também fala sobre autoconhecimento e transformação interna. Jesus não veio apenas para trazer regras ou estabelecer uma nova religião. Ele veio para ensinar um caminho de transformação interior. Maria entendeu isso. Ela viu que a verdadeira espiritualidade não é sobre seguir regras cegamente, mas sobre mudar quem você é por dentro. Ela entendeu que a fé verdadeira nasce do coração e não do medo de punição. Agora, imagine um mundo onde isso tivesse sido o foco desde o início. Imagine um cristianismo onde o autoconhecimento, a cura interior e a transformação fossem mais importantes do que dogmas rígidos e hierarquias de poder. Esse mundo teria sido muito diferente. Talvez tivéssemos menos ódio em nome de Deus, menos guerras santas e menos divisões entre pessoas que, no fundo, buscam a mesma coisa: o amor e a conexão com o divino. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Evangelho de Maria foi silenciado. Seus ensinamentos foram considerados perigosos, suas palavras foram escondidas e, por muito tempo, ninguém sabia que esse texto existia. Pergunte a si mesmo: por que algo tão puro e tão transformador foi considerado perigoso? A resposta está no medo que o poder tem da liberdade espiritual. Uma pessoa que conhece a verdade, que entende que Deus está dentro dela, que sabe que a verdadeira batalha é interna, é uma pessoa livre. E pessoas livres não podem ser controladas. Por isso, o Evangelho de Maria foi enterrado. Por isso, suas palavras ficaram escondidas por tanto tempo. Mas agora, elas voltaram à tona. Agora, nós temos a oportunidade de ouvir novamente as palavras que Jesus confiou a Maria Madalena. Evangelho de Maria. Essas palavras não pertencem apenas ao passado. Elas não são apenas páginas antigas de um manuscrito esquecido. Elas são, na verdade, um chamado para o presente, um convite para transformar nossas vidas aqui e agora. Pare um instante e pense: se esses ensinamentos foram poderosos o suficiente para serem considerados perigosos no passado, o que eles podem fazer por você hoje? No mundo moderno, cheio de distrações, pressões e medos, os ensinamentos do Evangelho de Maria chegam como um bálsamo para a alma. Eles trazem respostas para perguntas que muitas vezes nos tiram o sono. Como posso encontrar paz em meio ao caos? Como posso me conectar com Deus de forma real e profunda? Como posso vencer meus medos e encontrar propósito? Essas perguntas não são novas. Elas são tão antigas quanto a humanidade.
E, no Evangelho de Maria, encontramos respostas claras, práticas e profundamente transformadoras. Esse é um dos ensinamentos mais importantes do Evangelho de Maria. Jesus disse a Maria que o reino de Deus não está em templos feitos por mãos humanas, mas dentro de cada um de nós. Agora, feche os olhos e pense: o que isso significa para você? Significa que você não precisa procurar a paz fora. Você não precisa de riquezas, reconhecimento ou aprovação de outras pessoas para encontrar o que realmente importa. Tudo o que você procura está dentro de você. Deus está dentro de você. A paz, a alegria, a plenitude, tudo já está aí, esperando para ser descoberto. Prática simples. Reserve 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio. Feche os olhos, respire fundo e diga a si mesmo: o reino de Deus está dentro de mim. Perceba como essa verdade muda sua percepção. Outro ponto central do Evangelho de Maria é a ideia de que a verdadeira batalha espiritual acontece dentro de nós. Quantas vezes deixamos nossos medos nos paralisar? Quantas vezes nossas próprias inseguranças nos impedem de avançar? Jesus ensinou a Maria que o medo, o ego e os desejos descontrolados são como correntes invisíveis que nos aprisionam. A verdadeira liberdade vem quando você encara essas sombras de frente. Isso significa que você precisa olhar para dentro de si mesmo com honestidade. Precisa reconhecer seus medos, suas falhas, suas sombras e, em vez de fugir delas, enfrentá-las com coragem. Prática simples. Escreva seus maiores medos em um papel. Depois, pergunte-se: esse medo realmente tem poder sobre mim? O que aconteceria se eu simplesmente decidisse agir apesar dele? No Evangelho de Maria, Jesus fala sobre a importância do equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de cada ser humano. Essa mensagem vai muito além das questões de gênero. Ela fala sobre equilíbrio emocional e espiritual. O lado masculino representa a força, a lógica, a ação. O lado feminino representa a intuição, a sensibilidade, o cuidado. Quando esses dois lados estão em harmonia, a vida flui de forma mais natural. Quando um domina o outro, surgem desequilíbrios que se refletem em nossas decisões, relacionamentos e saúde emocional. Prática simples. Pergunte-se: tenho dado espaço para minha intuição falar? Ou estou sempre tentando controlar tudo de forma lógica? Encontre um equilíbrio entre esses dois lados. No Evangelho de Maria, percebemos que Maria Madalena era alguém que sabia ouvir. Ela sabia se calar, ouvir Jesus e, mais importante, ouvir a voz interior do Espírito. Hoje, vivemos em um mundo barulhento. Estamos sempre cercados por notícias, redes sociais, cobranças e expectativas. Mas a voz de Deus raramente fala no barulho. Ela fala no silêncio. Você tem buscado esse silêncio? Tem dado espaço para ouvir essa voz suave que fala ao seu coração? Prática simples. Antes de dormir, desligue o celular, apague as luzes e fique em silêncio por alguns minutos. Respire fundo e diga: Senhor, estou aqui. Fala comigo. Uma das mensagens mais profundas de Jesus no Evangelho de Maria é sobre libertação. Libertação das culpas do passado. Libertação das mágoas que carregamos no coração. Libertação das correntes invisíveis que nos prendem em ciclos de dor. Jesus ensinou que o perdão não é apenas algo que oferecemos aos outros, mas algo que oferecemos a nós mesmos. Você tem se perdoado? Tem deixado para trás os erros do passado? Ou ainda carrega essas pedras no coração? Prática simples. Pense em alguém que você precisa perdoar, pode ser até você mesmo. Feche os olhos e diga: eu te perdoo. Eu me liberto dessa dor. Repita isso quantas vezes forem necessárias. Maria Madalena não apenas ouviu as palavras de Jesus, ela teve coragem de viver essas palavras. Ela enfrentou críticas, preconceitos e até ameaças. Mas ela não desistiu. Ela sabia que tinha uma missão e não descansou até cumpri-la. Agora eu te pergunto: qual é a sua missão? O que Deus tem colocado no seu coração? Você tem tido coragem para seguir esse chamado? Prática simples. Escreva em um papel o que eu sinto que fui chamado para fazer. Depois, dê um pequeno passo em direção a esse propósito todos os dias.
O Evangelho de Maria não é apenas um texto antigo. Ele é um convite para viver uma vida mais profunda, mais verdadeira e mais conectada com Deus. A mensagem de Maria atravessou séculos para chegar até nós. Agora, a responsabilidade está em nossas mãos. Você está disposto a viver essa mensagem? A deixar que essas palavras transformem sua vida? Evangelho de Maria. Essas palavras agora não são apenas parte de um texto antigo descoberto por acaso. Elas se tornaram um sinal urgente para os nossos dias, uma bússola espiritual apontando para algo que muitos ainda não perceberam. Estamos em um momento crucial da história humana. As mensagens ocultas por tanto tempo, silenciadas por medo ou interesse, agora estão vindo à tona. É como se o próprio tempo estivesse gritando para nós: escutem, antes que seja tarde demais. O Evangelho de Maria não fala apenas do passado. Ele traz chaves preciosas para entendermos o presente e nos prepararmos para o futuro. Agora, respire fundo, abra sua mente e seu coração, porque as próximas palavras podem mudar sua perspectiva para sempre. Vivemos tempos de instabilidade. Guerras, fome, desigualdade, doenças, medo e ódio parecem dominar os noticiários. E aqui está uma verdade desconfortável. O mundo exterior sempre reflete o mundo interior das pessoas que nele vivem. Jesus ensinou a Maria Madalena algo profundo: o caos do mundo nasce primeiro no coração humano. Isso significa que, enquanto não resolvermos nossas batalhas internas, nossos medos, nosso egoísmo, nossa falta de amor, o mundo exterior continuará em colapso. O Evangelho de Maria nos alerta: o verdadeiro trabalho começa dentro de nós. Se quisermos ver paz no mundo, precisamos primeiro encontrar paz em nossos corações. Você tem feito sua parte nesse processo? Tem buscado sua transformação interior? Outro ponto essencial do Evangelho de Maria é a ideia de que nos afastamos da nossa verdadeira essência. Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de nós, mas a humanidade tem buscado respostas fora, no dinheiro, no poder, nas distrações passageiras. Por isso, vemos tantas pessoas perdidas, vazias, correndo atrás de coisas que nunca vão preencher seus corações. O chamado do Evangelho de Maria para os nossos tempos é claro: voltem para dentro. Reconectem-se com o divino que habita em vocês. Esse não é um conselho simbólico. É um alerta urgente. Porque, se continuarmos ignorando essa conexão, corremos o risco de nos perdermos completamente, individualmente e como sociedade. Você tem separado tempo para ouvir a voz de Deus dentro de você? Muitas pessoas hoje estão preocupadas com o futuro. Elas acumulam bens, fazem planos, constroem muros para se proteger do que está por vir. Mas o Evangelho de Maria traz uma mensagem surpreendente: a preparação mais importante não é externa, mas interna. Não adianta acumular ouro, se o coração está cheio de medo. Não adianta construir fortalezas, se a alma está fraca. O verdadeiro preparo para o futuro é espiritual. É uma jornada para dentro. Jesus ensinou a Maria que aqueles que estiverem firmes em sua fé, que conhecerem a verdade e que encontrarem paz em seus corações, estarão preparados para qualquer desafio que o mundo apresentar. E aqui está uma pergunta importante: você tem preparado seu coração para os tempos difíceis? O mundo de hoje está profundamente desequilibrado. O domínio da força, da guerra, do controle e do poder tem esmagado valores essenciais como compaixão, empatia, intuição e cuidado. O Evangelho de Maria traz de volta o que chamamos de feminino sagrado, não no sentido de gênero, mas como um equilíbrio espiritual necessário. Esse equilíbrio significa mais compaixão nas relações humanas, mais cuidado com a natureza, mais respeito pelas diferenças, mais silêncio e escuta interior. Se a humanidade conseguir trazer de volta esse equilíbrio, há esperança. E essa esperança começa em cada um de nós. Você tem buscado equilíbrio entre força e compaixão, entre ação e reflexão? Por muito tempo, as palavras do Evangelho de Maria foram mantidas longe das pessoas. Foram consideradas perigosas. Foram silenciadas. Mas agora, elas estão de volta. E, com elas, vem uma responsabilidade imensa. Se você chegou até aqui, isso significa que você recebeu esse conhecimento. E,
Como toda dádiva, ele vem acompanhado de uma escolha. Você vai ignorar essas palavras? Ou vai permitir que elas transformem sua vida? Porque o conhecimento sem ação é como uma semente que nunca foi plantada. O mundo está mudando rapidamente. E, no meio de todo esse caos, uma coisa é certa: as mensagens do Evangelho de Maria não voltaram agora por acaso. Elas são um chamado. Uma última oportunidade para muitos de nós olharmos para dentro, encontrarmos nossa paz, vencermos nossos medos e nos tornarmos agentes de transformação. Você está ouvindo esse chamado? Está disposto a responder? O Evangelho de Maria não é apenas um texto antigo. É uma mensagem viva, um guia espiritual para os tempos que estamos vivendo. Se você sentiu algo enquanto ouvia essas palavras, se algo tocou seu coração, não ignore isso. Essa mensagem chegou até você por um motivo. O que você vai fazer com ela? Lembre-se, o tempo para a transformação é agora. A oportunidade está diante de você. Seja corajoso, como Maria Madalena foi. Seja fiel à verdade que você ouviu. E, acima de tudo, nunca esqueça que o reino de Deus está dentro de você. O fim desta jornada é apenas o começo da sua. Que essa mensagem não fique apenas em suas mãos, mas floresça em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Que Deus te abençoe, e te vejo no próximo vídeo.